Mais uma fazenda invadida. Uma fazenda que pertence à Universidade Federal do Espírito Santo foi invadida nesta segunda-feira pelo movimento de reivindicação de terras no Espírito Santo. Os cerca de 40 invasores substituíram o cadeado da porteira e a polícia local não conseguiu contato com nenhum militante ou com representantes da propriedade. Trocou e entrou. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, não soube informar que grupo que é esse. Se esse grupo é ligado ao MST ou não. Seria uma franquia? Seria uma filial, uma subsidiária? Ou seria uma concorrente? Como fica agora? Nem as universidades públicas têm sossego? Pois é, professor Fernando Capês, não está fácil a vida do homem do campo no Brasil. Não bastando o MST, que tem a sua atividade praticamente espalhada pelo Brasil todo, agora começam a surgir esses movimentos, talvez inspirados pela atividade do MST. Diga-se de passagem, a atividade, na maioria das vezes, ilícita do MST. Nos resta saber, né, o que tem de improdutivo em uma propriedade, em uma fazenda de uma universidade federal. Universidades federais que são defendidas pela mesma esquerda que defende o MST como grandes centros de produção de pesquisa, de produção de coisas boas para o nosso país. Imagino eu, posso estar errado porque não conheço o caso a fundo, mas imagino eu que não se trate de uma propriedade improdutiva, o que derruba, faz cair por terra o argumento de que o MST só invade propriedades improdutivas e os movimentos correlatos ao MST só invadem propriedades improdutivas. Eu espero de coração que na localidade, foi no Espírito Santo? Foi no Espírito Santo, até agora não há confirmação se esse grupo é do MST. Portanto, não podemos nesse momento atribuir ao MST. É um outro grupo, o que para mim é até mais preocupante. Está começando a surgir, a se multiplicarem esses grupos. Capês, só para concluir... Guilherme quer falar, o Guilherme na sequência? Eu só espero que o governador do Rio Grande do Sul faça como fez o governador Caiado lá em Goiás e receba invasor como o que é o invasor à luz da nossa legislação, um criminoso. Receba com a tropa de choque. Guilherme Mendes. Eu fiquei... Bom, aqui vocês já estão loucos para colocar na conta do MST, a gente não sabe... Mas o que é engraçado é que eu vi aqui na chamada é o seguinte: a polícia local não conseguiu contato com nenhum dos militantes ou com representantes da propriedade. Eu te pergunto, quem é o proprietário que larga a propriedade, que a polícia vai atrás? Você não Universidade Federal do Espírito Santo. Peraí, Guilherme, então, eu resposta nesse caso é a União, tá União, aqui. Governo Então, Federal. Ou seja, deve estar sendo muito mal cuidada, porque se a polícia procura o dono da propriedade e não encontra... Como é que essa propriedade está sendo cuidada? Ué, pera um pouquinho. Mal cuidada é direito de invadir? Eu só estou... Só porque é mal cuidada? Ele está fazendo uma parte, deixa ele falar ninguém está dizendo aqui do caso concreto, até porque, como a gente bem colocou, me parece que nem a polícia tem informações muito detalhadas. Mas, para mim, se eu sou proprietário e tomo conta de uma propriedade, a polícia vem me encontrar, não demora 10 segundos para me encontrar. Agora, se a polícia está atrás, está com dificuldade de achar quem é o dono, imagino eu que a propriedade não deva estar sendo muito bem cuidada. Precisa achar quem é o dono. Mas é claro que precisa. Por quê? Invasão é crime, Guilherme. Então, digamos que o dono foi passear de férias. O dono da propriedade não pode tirar férias. Não pode. Então, e deixa alguém responsável. Veja bem. Falta informação. Acho que a matéria deve estar errada. Vamos lá. Errada porque falta informação. O nosso Guilherme Mendes tem a técnica de falar sem parar. Agora precisa ouvir. Vamos ver o Diogo da Luz falando. Primeiro, vai enrolando. Eu concordo com a sua introdução. Para mim não importa a mínima se é MST, MPB, MJ, não importa o que é invasão de terra. Isso é crime. Tem que sim prender essas pessoas. E não tem que procurar fazer contato com o movimento que a gente nem sabe se de fato existe. São bandidos invasores. E, lógico, essa fazenda não é produtiva. Fazendas de universidade são fazendas de escola. Elas não têm preocupação de produção de volumes, e sim de ensinar os seus alunos
na produção, na pesquisa, no desenvolvimento, e isso, numericamente, segundo valores do INCRA, faz a fazenda ser improdutiva. Mas ela é improdutiva nesse sentido, porque, na verdade, ela está produzindo ciência, conhecimento, formação dos profissionais. Não tem menor sentido. Eu preciso esperar encontrar o chefe do movimento ou o representante da fazenda. Invadiu, viu que é invasão? Vai lá e prende as pessoas e acabou. Só uma informação que eu apurei aqui. A fazenda ela é de propriedade dessa Universidade Federal e a Universidade Federal alegou que ela não está mais utilizando e transferiu a propriedade para a prefeitura do município, o que de forma alguma absolve a conduta de invasão. Mas aí a culpa, a culpa é da polícia, que não teve a capacidade de encontrar o proprietário. Pelo contrário. Então, uma terra está cercada, mas assim, a gente faz ocupação. Pouco importa quem é o proprietário, segundo a leitura do próprio Guilherme. Muito pelo contrário. Então, pouco importa quem é o proprietário. Não direito. E outro, o próprio MST ainda se manifestou dizendo que não sabe se foi os integrantes do MST. Só que tem uma bandeira lá vermelha com as insígnias deles. Então, quer dizer, é algo que é da União, que deu a fazenda por não produtiva, não estavam utilizando, passou para a prefeitura de São José do Calçado, lá no Espírito Santo, e aí provavelmente estava lá ociosa, e aí vem esse pessoal trabalhador, né, rural, e ocupa as terras, mas a culpa é da polícia que não teve a capacidade de encontrar os proprietários. É assim, você acha na rua, não tem dono, é seu. Pelo contrário, assim. A polícia, pelo que está na matéria, a polícia procurou fazer a parte dela, que foi identificar tanto os invasores quanto os proprietários. E pelo que se viu aqui, não conseguiu contato com nenhum deles, e a polícia está fazendo a parte dela. Agora, o Diego começa a dar uma resposta. Contato teve porque ela estava ocupada. Se de fato, a União passou essa fazenda para o município e o município não deu qualquer destinação, lembro, sigo aqui com as informações que foram trazidas nesse momento. Não sei se de fato essas informações se confirmam, mas pelo que o Diego está trazendo, o município talvez tenha recebido esse patrimônio e não deu nenhuma utilização para ele. Então aí as coisas começam também. Aí está justificado. Claro. Ô Guilherme, pelo amor de Deus, você é um garantista. Você é um garantista, você é uma pessoa que tem apreço pelo texto da Constituição. O que diz a Constituição a respeito de reforma agrária? Diz que a reforma agrária pode ser feita por movimento privado, pode ser feita por agrupamento de pessoas. A gente já sabe, então, o porquê dessa fazenda talvez não está sendo sequer utilizada ou cuidada. Né? Não existe justificativa para invasão, para prática de crime. Não. Prática de crime não tem justificativa, meu amigo. Mas por isso a polícia está lá. Deixa a polícia trabalhar, a polícia vai verificar o que aconteceu. Espero que a polícia trabalhe. Espero que conduza todos os 40 invasores até um distrito policial, que lavre o boletim de ocorrência e que instaure um processo contra cada um por esbulho possessório. Da mesma maneira, o dirigente do executivo que não dá destinação a um bem público também deve responder por isso. Excelente. Porque patrimônio público não deve ficar abandonado. Importante uma coisa, outra coisa. Então, assim, a responsabilidade de ambos os agentes, os atores nesse caso. Misturando as coisas, Guilherme. Não tô, não. Não tem nada a ver com a outra. Se um município recebe, e a gente vê nas capitais, isso acontece muito aqui em São Paulo, uma série de patrimônios públicos totalmente abandonados. O que acontece na prática é que os agentes públicos não são penalizados por isso. Ele recebe... Isso aconteceu com as universidades, isso aconteceu com a herança jacente da Santa Casa de Misericórdia. Aqui a cidade de São Paulo é farta de exemplos. Agora eu te pergunto, você já viu algum caso de algum agente público ser penalizado porque abandonou o patrimônio público? Eu não conheço. Se você conhecer, por favor, traga aqui que eu faço questão de aplaudir. Com certeza já deve ter acontecido. Eu queria fazer jogar uma pergunta aqui para todos. O que não tem nada a ver com o direito deles de entrarem ou não na terra. Não estou defendendo isso, não. Eu só estou dizendo que o patrimônio público não deve ser abandonado em hipótese nenhuma. Até porque ele não tem dono. Os donos são todos nós. Então, só para ficar claro, Guilherme Mendes, você é contra a invasão da Universidade Federal do Espírito Santo? Dessa fazenda que não é mais da Universidade Federal, é do município, não sei de onde. Mesmo assim é pública. É pública, claro. Mas você é contra? Mas é claro que eu sou contra. Mas da mesma maneira que sou contra ela ficar abandonada. Tudo bem. Então, está claro aqui, a mesa há uma unanimidade contra a invasão de terrenos públicos. Porque o que é público pertence a toda a população e não aquele grupo que se apropria deste bem. Agora, claro, o que leva a situação, meu querido Diogo da Luz, de termos tantos imóveis subutilizados
em nosso país. Você passa, vamos pegar aqui, a cidade mais importante, mais rica, maior do país, maior capital da América do Sul, São Paulo. Você passa e você vê prédios pichados, completamente abandonados. Quer dizer, como é que se chega numa situação como essa? Provavelmente são prédios que ficam ali enrolados em disputas judiciais, que são de inventários, ou mesmo são prédios públicos. O que fazer para resolver essa situação sem partir para a justiça pelas próprias mãos, que é a invasão? E também, só complementando, Capês, especulação imobiliária também. Isso não é só uma questão. Tem muita gente que prefere emparedar um imóvel, esperar que ele valorize, do que dar uma destinação para ele. Também é verdade. Vamos rapidamente, que o Luca Bassani está para entrar a qualquer momento com Venezuela. Eu queria ouvir você rapidamente, meu Diogo. Qual é o problema de especulação imobiliária? Quem não quer um melhor valor para o seu imóvel? Eu quero para o meu imóvel um melhor valor, lógico. Quer dizer que eu sou um mau especulador? E mais, não importa nem de quem seja o imóvel não é da pessoa, ela não pode invadir. Invadir aquilo, tomar para si aquilo que não é seu, é crime, acabou. E essa história da polícia ficar esperando para quê? Para acabar o prazo do flagrante e depois ter que abrir um processo para tirar os invasores de lá? Não, nada disso é aceitável. São criminosos, não me importa, como eu disse, se é MST ou se é outro movimento. São invasores de terra e têm que ser presos. Quanto crime, quanto assunto de segurança, que coisa. Infelizmente, é a pauta do dia. Tem muitos crimes ocorrendo, muitas ações, e nós temos que debater isso.